O 20 de março de 1919 é uma data relevante para a história da psicanálise, porque hoje nós praticamente comemoramos o dia da clínica social. O que é a clínica social? Bom, e por que a data de hoje? Nessa data, 20 de março, na década, nos anos de 1919, início do século XX, foi fundada a primeira policlínica psicanalítica de Berlim. Ela vai ter um papel muito relevante na história da psicanálise como primeira clínica psicanalítica. E ela vai oferecer tratamento psicanalítico gratuito ou a preços acessíveis. Nós tínhamos os consultórios, os hospitais que acolhiam essas pessoas, os seus psicanalistas, mas ali começa a surgir uma demanda, uma necessidade de se acolher a comunidade. Essa instituição ela vai combinar a formação dos seus analistas, daqueles que estão vinculados a ela, a pesquisa, sabendo que a psicanálise se constrói por meio da clínica, então começa a haver uma pesquisa por meio desses atendimentos, nessa atuação, e os dois grandes atores de toda essa trama, de toda essa construção dessa clínica social, são Max Ettinger e Ernest Simmel. Ernest Simmel teve um papel bem relevante, porque ele trabalhou muito na questão do tratamento dos soldados que advinham da guerra, traumatizados. Então, ele vai trabalhar muito essa questão do estresse pós-traumático, é o que a gente chama hoje, com esse viés da medicina, mas aquilo que era chamado de neurose de guerra. Então, ele vai trabalhar muito com isso. Além disso, essa instituição, essa clínica social, ela vai combinar, além dessa formação, ela vai destacar o papel da psicanálise como ambientada numa solução sociocultural daquele momento. Um mundo que precisava conhecer a psicanálise e enriquecer toda essa teoria. Esse projeto vai crescer e vai dar origem a outros projetos em outras regiões do próprio mundo. No Brasil, nós tivemos esse caminho. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre esse caminho também construído no Brasil. Outro marco relevante foi a criação do primeiro programa estruturado de formação em psicanálise, que vai reforçar esse caráter pioneiro. Por que é o primeiro programa estruturado? Bom, os psicanalistas, na verdade, eram médicos, inicialmente médicos, que ao lidarem, ao trabalharem com as neuroses, precisavam dos recursos e das leituras a partir de Freud. Só que agora essa teoria, ela adquire corpo, ela começa a adquirir mais substância, mais teoria, e precisa, de alguma forma, ficar um pouquinho independente. Freud não faz essa construção por meio da academia, porque essa academia rejeita a teoria de Freud. Esse olhar acadêmico, essas pesquisas científicas ligadas a hospitais e academia, faz uma rejeição da teoria freudiana, naquele primeiro momento. Então, havia a necessidade de se construir alguma coisa, um local onde a psicanálise não fosse questionada, mas ela pudesse ser experienciada, vivenciada. Então, cria-se um programa de estruturação, e nesse programa esse programa que vai dar base para toda a construção da psicanálise no mundo todo. Bom, um dos que se formaram nessa escola de Berlim, nessa clínica social de Berlim, é a Koch, né? A Lucy Alderheim, Lucy Koch, que é a que traz a psicanálise para o Brasil. O primeiro programa estruturado da formação no Brasil foi estabelecido por ela na década de 40, de 1919, funda-se a primeira clínica social de psicanálise. Em 1940, no Brasil, a Koch vai trazer isso. E ela vai trazer isso sob a égide da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Quais eram as características desse programa, que começa ali em Berlim, depois é trazido para o Brasil? Primeiro, é uma instituição reconhecida pela IPA, naquele momento ela era muito forte, era a única no mundo, ela fundada ali por Freud e seus discípulos, naquele momento. E em 1944, essa a associação, esse Instituto de Psicanálise de São Paulo, ele tem o reconhecimento da IPA, ele é criado como um braço formativo da Sociedade Brasileira de Psicanálise, mas seguindo agora os rigorosos processos de formação da própria IPA. A Koch era membro da IPA com certificação.
E a primeira sociedade que é reconhecida no Brasil é essa, desculpe, a primeira sociedade reconhecida na América Latina é essa sociedade brasileira. O currículo era composto, primeiro, por análise didática. O que é análise didática nesse processo como todo? O candidato ele passava pela própria análise pessoal, com um analista já mais experiente, que é o que daria para ele toda a formação clínica, onde a partir daquele professor, a partir daquele analista professor, ele tanto elaborava suas angústias, quanto também compreendia no que se decompõe a própria psicanálise. É fundamental para a construção de uma prática clínica. Primeiro passo, análise didática. Essas escolas, né, tanto a de Berlim quanto a que vem para o Brasil, elas trabalham agora a questão da supervisão clínica. Né? O que é isso, supervisão clínica? Os casos reais, eles eram discutidos sob orientação. No caso, no Brasil, orientação da COC, que enfatizava a aplicação prática da teoria freudiana. Então, eu precisava de alguém que, nesse local de supervisor, conhecesse mais da psicanálise, mais da teoria freudiana. E o terceiro ponto, olha, então, análise didática, supervisão e estudos teóricos, né? Cursos sobre a obra de Freud, técnicas interpretativas e psicopatologia baseados nos modelos de Berlim. Dia 20 de março de 1919, essa clínica social de Berlim começa a construir material que agora no Brasil é utilizado para a formação dos seus analistas. Então, nós temos agora um modelo onde a COC aprende ali em Berlim e traz para o Brasil. Bom, qual é o contexto histórico, né, de todo esse momento, de toda essa efervescência das clínicas sociais que participam na formação dos seus analistas? Antes da COC, o Durval Marcondes, ele que havia fundado a Sociedade Brasileira de Psicanálise em 1927 em São Paulo, depois vai para o Rio de Janeiro para ajudar a formar a Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Ele organizava grupos de estudo, mas não tinha um programa sistemático. Eram grupos de estudos sobre a psicanálise. Agora, o modelo de COC, que ela traz ali de Berlim, que nasce ali no 20 de março de 1919, ele vai introduzir uma rigorosa seleção de analistas. Curiosamente, a COC traz uma herança que a IPA vai perpetuar, de que apenas médicos e psicólogos sejam acolhidos no seu seio como psicanalistas. É estranha. Por que eu digo curiosamente, de forma estranha? Porque Freud já havia escrito sobre isso, que não era assim que funcionava. Então, para a COC, apenas médicos, psicólogos com formação prévia eram admitidos na integração com a saúde mental. Parte do treinamento ocorria no Serviço de Saúde Mental de São Paulo, vinculado à teoria da prática hospitalar. A a conexão com a IPA vai permitir, então, o intercâmbio com psicanalistas europeus e norte-americanos. Traz um impacto muito forte na construção dos nossos analistas, né, dos primeiros analistas. Em que sentido? Né? Formam-se nomes, né, de expressão como o Franker Philipp e a Virginia Bicudo que vai trazer, então, todo esse processo da formação das instituições ligadas ao Rio de Janeiro e também de Brasília. Esse modelo trazido da Europa, de Berlim para o Brasil, depois vai contaminar e ser levado para toda a América Latina. Ele vai servir de referência para os países como Argentina, México. Uma outra curiosidade interessante é que o Brasil começa a psicanálise e coloca a sua primeira associação, Sociedade Psicanalítica, em 1927. E você vai vendo, por exemplo, países como Argentina e México só vão fazer isso em 1960. No entanto, na Argentina, a psicanálise floresce muito mais forte do que no Brasil, que tem uma história anterior, mas acaba por suas mazelas, né, suas confusões entre médicos, psicólogos, psicanalistas, acaba tendo um grande atraso nessa disseminação da própria psicanálise. Diferente de hoje, que hoje a coisa mudou um pouquinho de figura, porque os psicanalistas conseguiram sua autonomia dessas outras ciências, exatamente no modelo do Freud. Então, a ênfase sobre a clínica e a clínica social vai ajudar a consolidar a psicanálise como ferramenta terapêutica autônoma. Por que é importante lembrar dessa data?
20 de março de 1919, porque ali a psicanálise se configura não médica, não psicologia, mas psicanálise. A COC faz um desserviço ao trazer essa mistura para o Brasil, mas era o processo histórico e o limite dela. Em comparação com modelos da Europa, que já havia, desde 1920, já feito essa institucionalização da psicanálise, o Brasil demora um pouquinho. Né? No Brasil, vai haver uma adaptação à teoria freudiana ligada ao nosso contexto sociocultural. E por isso nós passamos a ter todos esses problemas. Bom, o que eu queria compartilhar com vocês dessa data é isso. Né? No Brasil, em 1944, criamos nossa clínica social, a Aldehyde Koch vai trazer um programa de formação baseado na Escola de Berlim. Por isso, precisamos nos lembrar que a Escola de Berlim vai institucionalizar o famoso tripé psicanalítico. Então, se por um lado hoje nos lembramos da formação da clínica social, é o dia da clínica social, por outro lado, nos lembramos que a partir dessa construção, o tripé psicanalítico foi firmado. A formação do analista se dá, então, por meio da sua análise didática. O que é análise didática? Distinto de alguns que vivem dizendo hoje que a análise didática é todo um processo independente da análise individual, e isso também acaba sendo discutido muito na IPA. A análise didática é a análise individual feita com o analista professor, que pretende formar, a partir daquele atendimento, um analista, das discussões em supervisão de casos e da discussão teórica e o aprendizado da teoria psicanalítica. Fechamos o tripé. Esse psicanalista, que se formará nas clínicas sociais, eles automaticamente passam pela análise didática, pela supervisão de um psicanalista mais experiente que os acolhe e ajuda eles a elaborar, por meio da teoria, os casos que estão ali trazidos e as discussões, os estudos da teoria psicanalítica. Bom, o percurso psicanalítico, ele tem uma clínica social. Nasceu de uma demanda, nasceu de algo percebido como necessário para aquele contexto. Uma colega nossa um dia nos procura e fala assim: Orlando, eu moro em outro país e eu preciso acolher pessoas para esse meu processo de estágio. E as clínicas sociais no Brasil, ela morava fora do país, elas não fazem encaminhamento para pessoas que estão em outro país, apesar mesmo fazendo a formação com elas. Então, o que nos impede de montarmos a nossa própria clínica social? E montamos, então, nossa clínica social. Se você, vendo esse vídeo, deseja ter uma experiência com a psicanálise, não conhece, ou conhece alguém que precisa ser ouvido e talvez não tenha recursos financeiros ou não consegue ver a relevância disso tudo, passa no nosso site www.percursopsicanalítico.com.br. Lá vai ter um linkzinho chamado Clínica Social. Clicou em Clínica Social, tem ali um formuláriozinho para você preencher. Você vai preencher esse formulário, vai encaminhar, e um psicanalista entrará em contato com você, para que você tenha experiência com a psicanálise. As 4 sessões iniciais não geram nenhum custo para aqueles que começam esse atendimento. É uma intervenção breve, com uma devolutiva no final. Com essa devolutiva, o próprio analisando, aquele que busca esse recurso, terá inicialmente um parecer de um profissional, de um psicanalista, de alguém que faz as suas leituras a partir dos pressupostos psicanalíticos sobre a situação em que esse demandante acaba procurando. Bom, o que eu queria compartilhar com vocês é isso. Hoje, 20 de março, comemoramos o Dia da Clínica Social. E por que isso é importante? A partir da clínica social, firma-se a necessidade da construção do tripé psicanalítico. E um outro ponto bem relevante que eu acabei não destacando: a partir da clínica social começa-se a discutir a relevância da psicanálise em tratamentos pós-traumáticos, de neurose de guerra, como Simmel chamava naquela época.